apresentar, dar início à nossa Assembleia, em primeira convocação, às 18 horas e 30 minutos. De acordo com o Estatuto, seria dar início à Assembleia se tivesse pelo menos 50 mais um dos associados. Não tendo, nós vamos suspender a Assembleia, iniciando novamente às 19 horas. Então, até às 19 horas, primeiramente, eu gostaria que alguém dos senhores presente à Assembleia quer presidir a Assembleia. Não tendo ninguém que queira presidir, eu poderia indicar, e se a pessoa aceitar ou não, se a Assembleia aceitar ou não, ele vai presidir a Assembleia. Seria o nosso colega Hélio. Levanta, Hélio. Alguém é contra que o Hélio presida a Assembleia? Não sendo contra, assuma sua cadeira. E indicaria também para secretariar, nós vamos chamar a nossa colega Lúcia. Alguém é contra que a Lúcia seja a secretária? Não. Então, assume. Da agora para frente, eu vou passar a palavra para o presidente da Assembleia, para que ele comece agora até o término da Assembleia. Inicia. Fazendo o edital, né? Boa noite. Dando início à convocação, dando início à segunda convocação, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária, edital de convocação. O Sindicato dos Contabilistas, no Estado de Goiás, ESESGO, pelo presente, convoca todos os associados, quites com a tesouraria, a reunir-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no seu auditório, situado na Rua 24, número 391, Centro, nesta capital, no dia 26 de junho de 2018, às 18h30, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados, e às 19 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia. Inciso 1. Aprovação de contas e relatório do ano anterior. Goiânia, 20 de junho de 2018. Everaldo Ribeiro da Cunha, presidente. Alguém se questiona? E agora, Everaldo? Parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o balanço patrimonial e demonstrações de resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de conta do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 31 de 12 de 2017, previsto no artigo 12º, parágrafo 5º, letra I, do Estatuto Social da entidade, quais foram elaborados pelo contador Aderoacir José de Araújo, devidamente habilitado e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, sobre o número 6.649, recebendo, inclusive, junto à diretoria, esclarecimentos julgados necessários, bem como a ata da reunião extraordinária do dia 19/6/2018, sobre a realocação de saldos da previsão orçamentária de 2017, assinada por todos os membros da diretoria. São de parecer que as referidas demonstrações contábeis refletem a posição patrimonial e financeira da entidade, contida nos documentos, os quais foram escriturados, observando-se os princípios contábeis geralmente aceitos
examinados mensalmente por este Conselho Fiscal, juntamente com os balancetes mensais do exercício de 2017, sendo recomendado sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, pois esta realocação, conforme relatório anexo, além de não haver óbice no Estatuto Social da entidade, ficou abaixo da despesa orçada e aprovada na OAG de 29/11/2016, Goiânia, 25 de junho de 2018, Luiz Vieira, Carlos Magno da Silva Prado, Ivando Ribeiro do Nascimento. Então, agora você vai entrar na discussão da personalidade, se alguém quer questionar alguma coisa. Não, a palavra. Está com a palavra. Senhor presidente, as demonstrações financeiras só foram disponibilizadas para nós hoje de manhã no site. Então, eu acho que foi um prazo muito curto para que nós pudéssemos dar uma olhada e analisar essas receitas e despesas, esses relatórios. Eu gostaria de colocar o encaminhamento para a mesa, se os membros presentes aprovariam essa continuidade da Assembleia por falta de tempo hábil de analisar as contas, nós, os associados, ou se os membros, se for por votação, achar por bem que deva continuar, perfeitamente. Se não, a gente suspender essa Assembleia para uma nova oportunidade, para que desse tempo de a gente, pelo menos, verificar essas contas, o que está nos relatórios que for disponibilizado para nós. Você possa se colocar por aclamação, se vai continuar ouvindo? Aos associados, por aclamação, continue. Quem está em acordo ou não? Quem está em acordo? Quem está de acordo, levanta o braço. Ou com suspensão. Quem está de acordo, continuar, levante o... quem está de acordo, continuar com a Assembleia, que levante a mão. E quem está de desacordo? Quem está de desacordo, levanta o braço. 2, 3. É a maioria. A maioria foi viável a continuação da Assembleia. Aí você continua agora. Então, vai passar a palavra para o contador. Aham. Neste momento, vamos passar a palavra ao contador Adoraci. Antes de passar a palavra para Adoraci, eu gostaria de fazer um novo encaminhamento, se me permitir. Na Assembleia passada, como é de praxe, todas as reuniões nossas são gravadas. Na Assembleia passada, de planejamento orçamentário, verificou-se que houve um problema na gravação da reunião da Assembleia. Então, eu gostaria de verificar com o Wesley se está sendo gravado, através do presidente. E eu quero requisitar também perante a mesa, eu quero uma cópia da gravação. Eu trouxe um cartão de memória, se me permitir, eu gostaria de obter a gravação dessa reunião, mesmo sem editar o vídeo.
Tá? Todo direito. Todo direito seu. O Daraci está com a palavra. Passa para o... Não, para o Wesley, para... Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar para vocês, alguém aí não imprimiu a relação da previsão orçada e realizada que foi disponibilizada hoje de manhã? Eu vou visualizar aqui para vocês, mostrar aí para o questionamento e as explicações necessárias. Vou trocar aqui. Está conseguindo... Alô? Está conseguindo visualizar aí? Tá bom. Essa primeira parte aqui são as receitas. Então, a previsão foi orçado 3.323.603 e foi realizado 2.690.409,47. Ou seja, foi realizado 80,95% do que foi orçado, certo? Então, faltando a realizar 19,05%. Isso da receita, tá? Algum questionamento com relação à receita? Nós verificamos que... eu peguei duas contas aqui. Contribuição sindical foi orçado em 495.500 e foi realizado só 163.929,93, sendo que faltou a realizar 332.570,07. Eu sei que você trabalha com números, ficou muito fácil. Só que aqui esse percentual de 10,001 refere-se ao percentual do total das não realizadas. Total geral da receita prevista, 3.323.000. E não desta rubrica. Não. Correto? Que ela aí vai dar mais de 200, quase 200%. Esse foi exatamente o que faltou com relação ao total geral. Idêntico está aqui sobre a manutenção, a mensalidade do nosso programa. Também, que está 4,84%. Faltou a realizar. Que na realidade não foi só isto, né? Foi um pouco mais. Então, que se da próxima vez que pudesse, pelo menos essas contas mais expressivas, colocar para nós, que seja uma nota explicativa ou que valha, que na realidade a conta foi muito maior esse percentual, porque aqui dá para verificar que elas serviram para financiar alguma coisa também, né? Essa diferença. Então isso aqui a gente questiona sobre só isso aí, correto? Você está me dizendo que eu devo pegar o percentual não do total da despesa, mas de qual total? Do realizado ou não? Aí é uma questão de posição. Não é que é. Aqui está certo. Só que o ideal seria mais uma coluna para dizer que a conta, essa conta, ela individual, faltou para realizar tantos por cento. E que esse aqui, esses 10,01
ou os 4,84, refere-se ao total e não à própria conta. Correto. Entendi. É uma questão de posição, e tem que discutir para ver, né? Na próxima para fazer. Mas dá para criar uma coluna e colocar, mas aí precisa ver o que o pessoal vai entender também. Porque se o outro tiver outra opinião... Mas eu tenho a impressão que, se só der uma olhada aí, eu acho que deu para entender o que aconteceu. Quer dizer, de 496 foi realizado 163. Com relação à receita verá, porque eu fiz a previsão baseada na receita total que era devida. Quer dizer, da receita faltou realizar isso aqui. Para fazer outra parte, teria que fazer outra planilha individualizando essa situação. A questão é a seguinte, que não foi só 4, por exemplo, 4,84, que não foi realizado o nosso programa. Foi aqui quase 10%, que de 1.900.000 e tanto, para, faltou 150 mil, 160.721,63, então foi em torno de 8%. É para a gente ver qual a razão de uma projeção desta e não realização. O que é que está ocorrendo nesse aspecto do nosso programa? Primeiro, previsão orçamentária não é exato. Certo? Eu não acredito que tenha uma previsão orçamentária que ela seja exata. A não ser aquela verba prevista, você tem que gastar exatamente aquilo, que é dos órgãos públicos, se não me engano, alguma situação dessa, né? Mas aqui ela não é exata. Então, pode aparecer situações que não esteja previsto acontecer, que nós vamos verificar nas despesas aí para baixo, que nós vamos conseguir pontuar essa situação. Agora, alô, está ouvindo? Estou ouvindo. A sindical, por exemplo, não teve, foi colocada essa situação aqui, mas não foi possível realizar por N situações. Aí não cabe, inclusive, a mim a dar essa explicação. O caso do nosso programa, realmente não houve arrecadação que foi previsto. A sindical, tanto é que eu nem fiz esse questionamento, porque eu sei dos problemas dela. Exato. Certo? Bem, a outra você fez questionamento foi de quê, Zé Walter? Nosso programa. Não, você fez de imposto sindical. Não, eu fiz questionamento do percentual. Pois nós colocamos isso no passado, porque estava convicto, certo, que se a gente tentasse receber isto, as contribuições atrasadas, nós tiraria, nós conseguiríamos. Mas, infelizmente, a justiça, certo, está demorando, então a gente deixou de entrar com ação mais, certo, vão alugar de mão, negócio de imposto sindical e por aí afora. Então, é muito difícil hoje, a lei falou que não é devido imposto sindical, pronto, então não vamos questionar mais, vamos viver com as nossas próprias pernas, certo? Isso talvez seja até bom para o sindicato, certo? Porque o sindicato vai viver daquilo que ele oferece. Agora, quanto ao nosso programa, colegas, há de convir que existe N programas. Tem programa por aí afora que está cobrando a metade que nós estamos cobrando. Então, nós não podemos disputar com esse pessoal, infelizmente. Nós temos agora levantar a cabeça e mostrar que o nosso é melhor. Graças a Deus, o nosso saiu na frente de todos sobre o caso de FAO. E muita gente estava até pegando a empresa, falando que nós não íamos conseguir, certo, entrar no social. Amanhã, nós vamos dar o curso mostrando, certo, que nós estamos com capacidade para colocar o E-Social de acordo com o que a lei determina, certo? Essa é a nossa vitória. E eu diria o seguinte: quem ri por último vai rir melhor, certo? Pode ficar crédito disso. Nós vamos passar por cima disso tudo, certo? Eu acho que tudo que está acontecendo vai ser melhor para nós, porque o sindicato está de cabeça erguida, certo? Não devemos nada para ninguém, temos um saldo ainda, vamos passar por cima disso tudo, vamos olhar com todo o carinho possível, porque
Aqui dentro, Zé Walter, nós fazemos tudo com amor, certo? Não é com a intenção de prejudicar ninguém, certo? Então, essa é a nossa intenção. Zé Walter, só para... O que o Zé Walter pediu aqui, não tem nenhum problema eu fazer. Você entendeu? Disponibilizar não tem nenhum problema. Proporcionalizar o que falta com relação à própria receita. Isso aqui é a posição dele. Não tem nenhum problema criar uma coluna aqui, dar uma compactada, criar uma coluna e colocar o percentual com relação à própria receita, certo? Ninguém nunca tinha questionado, então imaginava que não tinha essa análise aqui para fazer. Mas já que tem, não tem nenhum problema, com relação a mim, não tem nenhum problema eu colocar. Tá bom, Zé Walter? Não, tudo bem. E reforçando o Everaldo, eu não fiz nenhum questionamento sobre a contribuição sindical. O Aderossi lembra que eu falei isso. Sobre a receita, Sr. Aderossi, me tira só uma dúvida. No tangente à receita, foi previsto para a filial, que é a chácara, uma arrecadação de 5.300. E houve aqui uma realização de 13.120. correto. Qual a justificativa para esse aumento? Porque tinha umas vacas lá, um gado, que a gente chama, e foram vendido esse gado e compôs essa receita. Foi só através da venda dos animais? Da venda do gado, que não estava previsto quando da previsão, mas foi realizado, então foi lançado aqui. Que deveria ter entrado aqui na parte da receita. Aquela questão tangente à Assembleia anterior, que a gente tinha exposto e falado e discutido sobre aquela questão do ressarcimento por parte dos usuários lá da chácara, que todo mundo bem se recorda o que a gente tinha discutido, tangente a energias, essas manutenções, essas questões. Então, nada foi feito sobre essa questão. Não, eu só vou... Nesse levantamento aqui para o ano 2017 não existe. Tem alguma coisa para esse ano, mas aí eu gostaria que alguém da diretoria explicasse, se fosse o caso, nesse momento. Tá? Mas para o ano de 2017 não tem. Tá? Colegas, boa noite. Essa devolução aí de alguns gastos aí previstos na chácara para o sindicato está acontecendo a partir de 2018. Por exemplo, a energia das casas. Todas as casas lá já estão individualizadas, cada uma com seu medidor, e isso a partir da competência Abril. A partir da competência Abril, todos os gastos de energia estão sendo individualizados e os moradores usufrutuários já estão fazendo o pagamento da energia para o sindicato do seu consumo. Tá? Tem mais algumas devoluções que os moradores estão participando, como, por exemplo, alguns gastos atualmente que foram assim, acima do normal esperado, como, por exemplo, o conserto da bomba, ficou em torno de R$9.000. Os moradores assumiram aí 50% desse valor. Então, isso, para o próximo balanço, aí no 2018, vai constar esses pagamentos aí do pessoal da chácara em devolução para o sindicato. Algum mais gostaria de falar sobre a receita? Então vamos passar aqui para os gastos. Né? Os gastos, eu utilizei o mesmo critério, de uma previsão orçamentária de R$ 2.490.089, foi realizado R$ 2.302.023,53. Certo? Aí estão os percentuais, a mesma situação, alguns negativos aí, foi realizado, o gasto foi maior do que o previsto, certo? E
existe uma compensação desses dados, desses gastos, mas com os outros que não foram realizados. Tem ata sobre isso, certo? E atas explicativas e as razões porque foram realocados de uma conta para outra. Isso nunca e que não ultrapassou ao limite máximo, que seria de 2.490.000, certo? Então tem um saldo a realizar de 188.065,47, certo? Então foi realocado para outras contas, mas nunca acima da despesa prevista, certo? Orçada para o gasto. Alguém gostaria de perguntar sobre alguma conta dessa aí? Aí essas contas, vou passar lá para o resumo. Se tiver alguma conta individual que queira perguntar, não tem nenhum problema. Porque aqui está resumido, ó, tanto a receita quanto a despesa, certo? É um resumo de todas as contas anteriores, e aí estão as despesas, também a mesma situação, os dados e os percentuais de cada um que for gasto, certo? Então, por isso que eu perguntei se alguém tinha imprimido para visualizar, dar uma olhada e para fazer o questionamento, certo? A não ser que queira passar uma conta aqui. Se vocês quiserem, a gente mostra uma a uma, não tem nenhum problema, tá? Ou estão satisfeitos só com esse resumo aqui? Eu quero só que o João Evangelista nos esclarecesse melhor, porque ele disse que a questão dos rateios, que nós levantamos essa questão do rateio o ano passado, e já seria o ano de 2017, já era para ter feito esse rateio, né? Que foi falado que já seria levantado. Então, se está sendo feito agora em 2018, e só a partir de abril para cá, como ele disse. E ele disse alguns. Então, assim, os questionamentos nossos poderiam ser o seguinte: quais quem tem esses imóveis lá, essas casas, os condôminos lá, o que eles vão participar com o quê? Só com energia? O caseiro? O que cuida lá? Porque esse pessoal, o caseiro que está na chácara, essas despesas que todas são da chácara, e na realidade o camarada não cuida somente do sindicato. Eu creio que eles utilizam, olham para todo mundo ali, todo esse tipo de quem tem os imóveis lá, não é isso? Então, eu queria só que ele esclarecesse para nós em que está consistindo esse rateio, o que eles vão participar, quais são os gastos que vão ser rateados para o pessoal que tem um condômino lá. Inclusive, porque nós, por exemplo, se eu por exemplo, quiser ir para lá num dia de sábado, como é que eu faço para ir? Se eu não tiver uma autorização, se tem como fazer nesse caso aí, como seriam esses ressarcimentos? É isso que eu gostaria que ele esclarecesse melhor para nós aí. O Antônio Eudes, os condôminos, certo, não usa nenhuma agulha, certo, do pessoal que trabalha na chácara. Então, as partes deles é as partes deles, a parte da normal para normal. A despesa que nós temos é como se não tivesse um condômino lá dentro. Então, os empregados não faz nada para os condôminos, e nem pode fazer. Então, o que se gasta lá é como se não tivesse nenhum condômino lá dentro. Tá bem? Então, a segunda pergunta que você fez, que foi até a última.
frequentar, no caso que eu quisesse frequentar, se for um dia de sábado que eu quero, por exemplo, ir à chácara, se eu não peguei uma autorização, não foi uma coisa prévia aqui, uma autorização, como é que faria para entrar, se tem algum impedimento, se é fechado a chácara, alguma coisa nesse sentido. Bem, e como seria o ressarcimento que por minha parte desse a chácara é aberta para todos os associados, para ele ir lá, se ele for somente ele sozinho, ele pode chegar lá, se apresentar como associado do sindicato e entrar. Agora, se ele levar mais 8 pessoas, ele terá que pegar autorização, certo, aqui para poder entrar com os convidados dele. Mas você sozinho, você pode ir lá normalmente, tá? Agora, se levar a família, tem que pegar autorização. Para quantas pessoas, se é a família dele, certo? Porque realmente, certo, agora nós colocamos a porteira, tem um cadeado, só pode entrar quem é associado do sindicato com a sua família. Agora nós temos 2 casas, podemos locar as casas para o condomínio, e ele também tem um bujão, tem geladeira, ele paga R$70 por dia para ficar na casa. Isso é do sindicato ou é daquele pessoal lá do condomínio? Olha, as casas que é alugada é do sindicato, não é de família nenhuma. É do sindicato, o sindicato recebe, ela coloca o bujão e coloca uma geladeira e ele usa e depois entrega tudo para o caseiro lá. Eu não tinha entendido direito. Mas não estou entendendo. É como a casa seria dos condôminos? Não, a casa é do sindicato. Não, beleza, você esclareceu. Só esclarecendo aí, porque talvez seja o seguinte, aconteceu aí de uma pessoa colocar aí, se algum morador da chácara fazia uma locação, né, para a pessoa. Pode ter sido isso que o rapaz viu. Mas as casas locadas lá é somente o sindicato que loca, né? Nenhum morador de lá, nenhum usufrutuário que tem casa faz locação, pelo menos até o momento, para nenhuma outra pessoa, não. Inclusive está no regulamento de quem compra que não pode locar para terceiro, porque só vai entrar na casa dele lá autorizada pelo proprietário. Então, se ele alugar alguma casa lá, não é permitido. Eu gostaria que tem uma colega nossa que está aqui, é o Silvio. Você pode ir falar alguma coisa a respeito do que eles estão pedindo? E se for fim de semana para cá, se você for, sempre vai ter alguém lá. O Everaldo é muito raro. É muito raro o Everaldo não estar lá fim de semana. A porteira, lá da minha casa, dá para ver a porteira. Sempre que chega alguém lá, chama, eu vou, ou o outro vizinho vai, e explica para a pessoa onde ele deve ir. Lá é aberto a todos os associados. Só a questão do convite, que você quer levar mais pessoas, aí você tem que vir aqui e tirar o convite. Eu sei disso porque desde que eu conheci o sindicato, que eu passei a frequentar lá, eu mesmo vim aqui e me informei. Eu frequento o sindicato aqui desde 2004, quando eu me formei na faculdade, que eu fiz a associação aqui, eu frequento, eu sei que existe o clube lá. Mas eu passei a frequentar lá em 2010. Então, eu já sabia. Ok? Só uma perguntinha. Entrou nesse problema? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Dia 24, por exemplo, eu vou em Amaralina, e na volta vai estar eu, minha esposa e provavelmente meu filho e minha nora. Na volta, se eu quiser chegar lá, o que eu tenho que fazer? Porque já é caminho e eu sou associado. Não precisa de autorização? Vai dar o meu filho? Se você for, você e sua esposa, é só chegar lá, a porteira está trancada, vai lá em cima, certo? Que eu estou no outro lado da ferrovia,
Everaldo, abra a porteira para mim. Eu abri a porteira com o maior prazer para vocês. Agora, nós colocamos a porteira para evitar exatamente pessoas que não é associado, e estava entrando. Então, colocamos uma porteira exatamente para isso. Então, você, Zé Walter, como associado, você é livre entrar. Você, seu esposo, seus filhos, é livre entrar. Agora, quando você levar outro diferente, é que tem que levar o convite. Ok. Mais algum questionamento, alguma dúvida? E outra coisa, gostaria que o nosso colega Zé Walter, nosso colega Eudes, nosso colega Arnon, que nunca for lá, dê uma visitinha na chácara para você ver que beleza que ele é lá, certo? Todo mundo fica encantado com tudo que nós temos lá, certo? Então, aí a gente vai dar muito mais valor que aquilo que a gente vê, certo? E não vê falar, certo? Então, realmente, é muito gostoso. Nós temos hoje 1.500 metros de córrego. Nós temos só de árvores, certo? Nativas, certo? São mais de 3 alqueires de árvores nativas, sem ser mexido em nada. Então, é muito gostoso a chácara, e quando compramos a chácara, é exatamente porque existiu o imposto sindical, e esse imposto sindical era obrigado a gente dar uma destinação de lazer. Mas, infelizmente, acabou o imposto sindical, nós vamos continuar, se Deus quiser, certo, com o nosso programa, que nós queremos, se Deus quiser, reverter a situação do programa, para ele dar mais, superar para nós, para que a gente possa, certo, aplicar mais alguma coisa na chácara para o lazer de cada um de nós. Eu já estive lá algumas vezes, inclusive levando a barriguda. Aliás, a sua barriguda está bem grande, tá? Ô, presidente, se me permite a palavra, quero falar, já que foi tocado meu nome, eu acho que você está equivocado, Everaldo. Nós já nos vimos várias vezes lá no sindicato, na chácara. Depois que eu iniciei meu projeto lá em Iporá, de plantio, de seringueira ambiental, que você sabe que eu faço, que eu tenho que ter acompanhamento, eu, infelizmente, não tive mais. Tanto é que a última vez que eu tive lá, eu tive o dissabor de logo após a partida, craque é craque, né? Não machuca no jogo, machuca depois, na hora de buscar a bola, né? Eu torci o pé, de lá eu tive que vir direto para o hospital de acidentado, infelizmente. Eu já andei de canoa ali naquele riacho, conheço ali você sabe que eu já prestei até assessoria para algumas coisas lá, você sabe disso. Eu sei. Quando nós reportamos com relação à chácara, há um equívoco, há uma indução ao equívoco de que nós somos contra, nós não somos contra. A questão chama-se custo-benefício quando nós reportamos essas questões. Por quê? Porque justamente por isso que está ocorrendo hoje. A destinação, eu não vou para a lei e tal, porque eu sei, a CLT lá, eu vi, você falou ano passado, eu fui lá ler e verifiquei, realmente, havendo a disponibilidade, se pode gastar até 20%. Não vou te falar o artigo da CLT, realmente. Não é obrigado. Aí, não, lá é opcional, porque se você não tiver o numerário, você não vai gastar, certo? Mas não vamos ater para isso. Eu quero só colocar o posicionamento que eu e os demais colegas citados nós temos, é que o custo-benefício da chácara, ele excede ao custo-benefício do nosso programa, que é o mantenedor, era o mantenedor parcial da chácara, e agora vai ser total, porque acabou a sindical, né? Vai ficar as associativas, mas creio eu que a taxa associativa de cada associado vai ser para manutenção meramente do sindicato. Né? É isso que a gente fala. Momento algum a gente questiona se é bom ou ruim. A questão é só essa. Que a gente tem posicionado, é relacionado ao custo-benefício. Quem veio primeiro foi a chácara ou o programa, certo? Veio a chácara primeiro.
porque nós tínhamos imposto de cal de colocar. Aí nós pegamos, sentamos lá, e interessante, a chácara, se não existisse a chácara, talvez nós não tivéssemos, não estou falando talvez, não tivesse feito programa. Porque diz o seguinte, a necessidade para estar por lá. Quando nós chegamos lá dentro, em 1999, mais ou menos, eu perguntei para mim mesmo, certo? O que nós vamos fazer com isso? Porque a receita era muito pequena, certo? E você sabe do que aconteceu. Eu ia fazer um programa para mim. E eu pensei, vou passar isso para o sindicato. E graças a Deus deu certo. Então, talvez o programa, certo, hoje ele tem uma dívida, certo, para com a chácara, porque foi através da chácara que nós fizemos o programa, para custear exatamente aquele avanço que nós queríamos fazer a respeito da chácara. Então, eu não diria que o programa, a chácara é prejuízo, não. Eu acho que a chácara hoje, ela está bem além do que a gente pensa, porque nós compramos essa chácara por 70 mil, e hoje, graças a Deus, ela vale 3 milhões, certo? Eu acho que foi um bom investimento. Bom, pessoal, se não tem mais dúvida, eu gostaria de fazer uma sugestão para cada um de vocês. Baixa no site, tem, se não me engano, 8 relatórios da prestação de conta do ano passado. Dê uma olhada, certo? E se tiver qualquer dúvida, pode até me procurar aí, que eu esclareço com o maior prazer, tá bom? Minha parte está encerrada. Palavra com o pessoal. Bem, pessoal, a pedido de muita gente, inclusive o Geraldo, aquele cartão amarelo e vermelho, certo? Nós colocamos, dando para cada um, aprovar ou não, certo? Então, você colocar um X, certo? Um aprovar e não colocar nada no não, tá? A lua está ali, é só levar. Vai chamando aí para nós. Está funcionando. Algum questionamento? Se não, vamos abrir a votação. Vai chamando. Vai pela ordem, tá? Eu queria só falar assim, eu vejo tanto sindicato por aí que tem um presidente e não faz nada. Eu falo isso porque a gente, até a votação dessa lei, tinha que ir no sindicato para fazer as rescisões trabalhistas. Então, eu vejo tanto sindicato por aí que não faz nada. Eu só queria parabenizar o Everaldo, porque ele fez muito pelo sindicato e faz muito por nós contadores. Ele ter desenvolvido esse programa juntamente com o sindicato facilita muito a vida dos contadores. Então, eu só queria agradecer a ele e parabenizar ele. Pode chamar? Vou chamar por nome. Coloca o X, aprovado ou não. Primeiro, Adair Gomes de Souza. Aderoci José de Araújo. Aderoci. Ailon Moreira dos Santos.
Alexandre de Paula Pires. Antônio Eudes Rodrigues. Aristeu José dos Santos. Arnon Geraldo Ferreira. Carlos Magno da Silva Prado. Carlos Pereira da Silva. Divina José da Silva. Fabian Rodrigues Leite. Geraldo Marcelino da Silva. Ivando Ribeiro do Nascimento. João Evangelista de Oliveira. Joeli André de Bessa. José Pereira Ramos. José Walter de Oliveira. Lúcia Helena Correia Matias. Maria Aparecida de Avelar. Mauro Rodrigues Nascimento. Otávio Martins de Oliveira Júnior. Luiz Vieira. Everaldo Ribeiro. Esse aqui vota. Esse aqui também, né, galera? Vai ler agora. Eli de Souza Nascimento. Isso aqui é Silvânia, não é? Silvânia da Silva. Rodrigo Pereira dos Santos. Rodrigo, né? Ah, é o Rodrigo aqui.
Dois. Não pode... Quem? Ah, o Gilmar. Quem se oferece a seu ex-coordenador? Ex-coordenador 2. Vilmar? Ah. Verão, não vai embora não, porque o Fábio vai sair antes de você, tem que trancar aqui. Não sai não, não tem graça. Aí então fala pra ele que vai trancar. 27. Eu fiz a conta de 6, não. Eu fiz a conta de 6, né, irmão? Falei?
Dá o total aí para nós, senhor. Total de 27 presentes, 20 aprovados, 1 nulo e 6 reprovados. Total 27. Aprovado. Obrigado. Não, eu só gostaria, certo, que o senhor que reprovaram viesse conversar mais com a gente, certo? Para a gente, certo, conversar mais, para indicar por que eu reprovei. Eu reprovei por causa disso, mas a gente vê se melhora mais, certo? Eu sei que diz que a unanimidade é burra, certo? Mas eu sei contar aqueles que realmente aprovou, e não tem sentido que aprovou, certo? Eu gostaria que aprovasse e falasse assim, olha, Everaldo, vamos fazer dessa maneira, certo? Para ser melhor, certo? Eu acho que uma aprovação de conta é muito sério, certo? É muito séria, como se essa reprovação fosse uma coisa que as pessoas estão fazendo a coisa errada, certo? E não, eu acho que não está errada, ela pode estar não está de acordo com a outro, e vocês que aprovaram, mas não está errado, certo? Isso eu tenho certeza. Saiu uma notícia aqui agora, pessoal. Decreto beneficia cerca de 1.000 microempresários. 26 de junho de 2018. Aproximadamente 1.000 empresas goianas do setor de calçadistas. 1.000 empresas só? Muito pouco, né? Eu pensei que era 1.000 itens. É 1.000 empresas, né? Instalada praticamente todos os municípios nacional serão beneficiados com a isenção do pagamento da diferença do alíquota do ICMS de FAO, concedida pelo... Olha, é grande aí, né? Para o José, fazendo propaganda, né? José. Todo território. O decreto é assinado em 25/6, associados aos membros da Federação do Comércio do Estado. Associados e os membros da Federação do Comércio do Estado de Goiás, FEComércio, participaram de um evento no Palácio das Esmeraldas. No anexo único do decreto consta que a isenção atinge a fabricação de calçados impermeáveis de sola exterior, e agora já começou a complicar, né? E parte superior, já começou detalhes, de borracha ou plástica, em que a parte superior não tenha sido reunidas em sola exterior, ou dispositivo semelhante, nem formado por diferentes partes reunidas pelos mesmos processos. Inclui também o calçado com sola superior e parte superior de borracha ou plástico, couro natural ou reconstituído, ou parte superior de couro natural. Eu não entendi, foi nada, gente. Esses sapatos chiques, né? A fabricação de calçado com sola exterior de borracha, plástica, couro natural ou reconstituída e parte superior de material têxtil e parte de calçados incluídos as partes superiores, mesmo fixadas de solas as solas que não sejam as solas exteriores, palmilhas, reforços inferiores e artigos semelhantes. O que é? Amovíveis. O que acha isso? Polainas, permeiras e artigos semelhantes às suas partes também não precisa mais pagar o diferencial de alíquota. O decreto tem valor, viga para publicação. Eu acho que... Decreto tem vigor da data de sua publicação. Com só. O decreto tem vigor da data de sua publicação, mas o benefício é retroativo em maio. A maio. Que vocês vão pagar até julho, né? Maio paga em julho, já pode retroagir, né? A diferença maior deverá ser paga em julho, comunicando o consultor em julho. Ó. A diferença de maio deverá ser paga em julho.
a diferença de maio deveria ser paga em julho. Exato, deveria, não vai pagar mais. A diferença é o de FAO. O default, aí não vai pagar mais. Deveria ser pago em julho, não vai pagar mais. O default deveria ser pago em julho, mas não paga mais. Agora, eu pergunto, para pegar um sapato desse com tanta problemática, como que vai definir esse sapato, hein? Agora, a gente, como que vai definir esse sapato lá? Já, ué. Quem falou que não encerrou? Ué, ele encerrou a Assembleia? Aí ele já teve outro assunto. Encerrou, ué. Deu. Pronto, encerrado. Encerrado, né? Fala. Eu gostaria, o que ele vai falar, parece que é fora da Assembleia, certo? Não tem nada a ver, porque eu pensei que tinha encerrado a Assembleia. Tá? Então ele vai, essa parte nossa que eu falei, não entra em Assembleia, não. Após a Assembleia, a divulgação dos resultados, a Assembleia está encerrada. Esquecer? Agora pode retrucar. Eu falei fora da Assembleia. Eu só queria deixar claro, o Everaldo falou, reportou a nós, e assim, é colocado... Não, mas você sabe, não, a hora que a gente estava apurando, e você sabe, você tem o seu grupinho, você sabe, é colocado como grupo. E, na verdade, eu queria deixar claro aqui para os colegas, está sendo filmado, nós vamos ter, os internautas vão ver, fica sendo uma coisa taxativa, até parecendo assim, pelo presidente do sindicato, que nós temos alguma coisa contra pessoas. Não, nós não temos contra pessoas. Enalteça a pessoa do Everaldo por tudo que ele já fez, que ele tem feito pelo sindicato, embora a gente tenha opiniões divergentes em certos assuntos, e eu acho que tem que ser respeitado as opiniões adversas, e como você reportou que a gente tem que vir falar, eu acho que... Eu até deixei de vir porque eu passei a ser taxado como enjoado. Mas eu não paro de falar, porque o dia que eu precisar de parar de falar, eu vou parar de vir aqui e participar do sindicato, que está perto de acontecer, porque, com fé em Deus, logo eu vou me aposentar. Que eu não vou ficar igual vocês, cabeça branca, a barba já ficou, né? Eu não vou ficar de cabeça branca, não. Esperar a cabeça branca aqui, não. Pode ficar tranquilo. Não vou ser xarope, deixa para esses caras mais novos. Então, colegas, quando a gente fala, é porque a gente... Tá bom o sindicato? Tá bom as ações? Mas... quando a individualidade supera e suplanta a coletividade, às vezes isso atrapalha. Tem ações individuais, benefícios individuais, que atrapalham a coletividade. E não adianta a gente falar para quem não quer ouvir. É por isso que a gente, às vezes, para de falar, a gente para de expressar. Porque você falar para um surdo não adianta, e para quem não quer ouvir, muito menos, né? Não estou falando que é o caso de... Eu estou generalizando, não estou especificando. Mas o intuito nosso é da melhora do sindicato. Mas é um negócio. Cartas marcadas são cartas marcadas, não adianta. Mas o tempo, não existe melhor resposta do que o tempo. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. E isso é a minha palavra. E, reportando, eu fiz aquelas sugestões... Não tem como provar, porque a filmagem estragou, né? O ano passado, então nós demos sugestões. Uma delas é essa da questão do reembolso. Somente agora, em abril, que foi começado. Então, quer dizer,
não adianta muito falar também, porque não é bem acatado, não é bem visto. Por quê? Porque a pessoa que tem propriedades, ele não vai querer pagar e tal. E eu acho que está errado. Porque se eu estou num condomínio, eu tenho que pagar, eu tenho que usufruir, mas eu tenho que pagar, né? Eu tenho que saber que eu tenho direito, mas eu tenho dever, né? E aí, quando a gente reporta essas questões, muitas vezes até também para proteger o próprio presidente e a diretoria do sindicato. E o bem maior, que para mim, você sabe, eu sou ambientalista, a nossa chácara é um modelo de ambientalismo. O bem maior agora, financeiramente, não adianta ter a chácara e não ter dinheiro para sustentar, mas o bem maior do sindicato hoje é o nosso programa. É o nosso programa, que é o que vai fazer a manutenção total. Porque se retirar o nosso programa, você discorda de mim, Everaldo? Vamos dizer hoje, acabar a receita do nosso programa, a maioria, os 900 e alguma coisa associados, são associados por causa do nosso programa. Acabando o nosso programa, não fica esses associados. Tá, eu já falei assim, falar nisso, Arnon, também, não vou brigar não, estou brincando. Falar nisso, naquela época, quando você foi lá também, você foi jogar bola, tudo, você prometeu também, certo, como chama aquele que você planta lá? O quê? Não, as mudas... E aquelas mudas que eu trouxe? Vamos levar umas 100 mudas de seringueira. Essas 100 mudas de seringueira até hoje não foi feita lá. Leva para nós. Você quer plantar? Você sabe quantas eu tenho lá agora? Porque nós não tínhamos viveiro. A partir desse ano nós vamos ter viveiro, né? Vamos plantar, uai. Você sabe quantas que eu tenho plantado lá na casa do meu pai? Nós temos mais de 300. Nós queremos ir na chácara nossa. Pois é, então. Pode ficar tranquilo. Essas seringueiras foi doada pelo nosso colega Arlon. Igual aquelas outras. Assim como a barriguda do nosso colega está lá, que foi doada por ele. Assim como que está um pinheiro que foi doado pelo nosso colega. Aquelas outras mudas que eu trouxe foi plantada? De abacate, de... Foi todas plantadas. Pois é, então. Querem pegar no meu pé, hein, moça? Não, mas você está devendo 100 mudas de seringueira, né? Está gravado aqui, o nosso colega deve 100 mudas de seringueira que prometeu na época. Está tudo lá, está.